Informe semanal Benjamin Fulford, dia 5 de outubro de 2020. Outubro Vermelho contra as bases militares subterrâneas profundas. A tão esperada ofensiva de outubro contra a cabala satânica está a todo vapor, relatam fontes do Pentágono. Isso inclui ataques a bases militares subterrâneas profundas na Califórnia, Suíça, Portugal, Espanha, Nova Zelândia, Austrália e Alemanha, dizem as fontes. A maior batalha foi um ataque ao complexo da base subterrânea perto de Palm Springs, Califórnia. Foi para lá que o autodenominado líder satanista Zagami fugiu para evitar a prisão na Itália. O mesmo alegou que podia invocar demônios e admitiu ter uma iguaria nefasta em relação a fetos, e tem liderado uma campanha contra o Papa Francisco. O ataque à base subterrânea foi noticiado como um enxame de cerca de 600 terremotos. No entanto, eles apresentavam sinais reveladores de serem causados por explosivos e não por processos naturais, de acordo com fontes do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Fontes do Pentágono também dizem que mais de 1.600 israelenses podem ter recebido tratamento extrajudicial à medida que os protestos contra a Bibi, o premier de Israel, continuam. Além disso, essa nação foi denunciada por tentar iniciar a Terceira Guerra Mundial fomentando uma disputa entre o Azerbaijão e a Armênia, afirmam as fontes. Israel está sendo forçado a assinar o Tratado de Não Proliferação Nuclear e Desnutrição Nuclear como condição para a paz no Oriente Médio, acrescentam. Os ataques começaram depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou uma emergência nacional no primeiro dia do ano fiscal de 2021, 1º de outubro de 2020. E depois deixou a Casa Branca para guarnecer os postos de batalha do Outubro Vermelho, dizem as fontes. Foi também neste dia que os aviões do Juízo Final dos Estados Unidos foram lançados no ar como um sinal de preparação para uma guerra nuclear total. Esta ofensiva foi telegrafada com antecedência no site TrumpAnon, denominado erroneamente QAnon, com as seguintes fotos. Mostra um relógio de Mickey Mouse com as mãos apontando para 10:02 para indicar 02 de outubro de 2020. Outro é autoexplicativo. No entanto, Trump continua em perigo iminente de ter sua vida ceifada, dizem várias fontes. A maior ameaça vem de seu genro Jared Kushner, mas os P13 e fontes do mísseis concordam. O negócio de Trump é confuso, mas parece ressoar alguma teoria sobre ele ter evitado o seu desencarne. Aquele terrível Kushner estava na pista com um dos X, observam fontes do mísseis. Eles estavam se referindo a um parente não identificado de Hope X, assistente de Trump, que supostamente foi responsável por contaminar o mesmo com o veneno do Mossad, daí o resultado positivo do teste viral de numeração 19, dizem as fontes. Os maçons P13 estão dizendo que preferem ter o general Mike Flynn como presidente e Mike Pence como vice-presidente. Isso porque esses indivíduos apoiam seus objetivos de uma república mundial e paz mundial. Fontes jesuítas dizem que Pence foi levado de avião para a Coreia do Norte para proteção pessoal. Independentemente de como vai a ofensiva Trump, o mísseis observa. Os Estados Unidos são um estado desonesto à beira de uma guerra civil total com a estrutura geral da sociedade em frangalhos e vastas áreas do país em estado de ruína. Não seria impossível que o presidente em exercício fosse ceifado como parte disso. Também é importante notar que a Bolsa de Tóquio encerrada devido a uma falha entre aspas, em 1º de outubro, o primeiro dia dos Estados Unidos de ano novo fiscal da Corporação da América. De acordo com a inteligência militar japonesa, o verdadeiro motivo do fechamento do TSE, Bolsa de Valores de Tóquio, foi cortar o fluxo de dinheiro do Banco do Japão para a máfia casariana. Diante desse cenário, o Japão foi, após o golpe de Estado do nazista Abuzi, de 11 de setembro de 2001, forçado,
sob ameaça de ataque por armas sísmicas, a entregar o controle de todas as suas empresas cotadas na bolsa para fundos de hedge de propriedade dos kingpins da máfia casariana como as famílias Bush, Rockefeller e Rothschild. O Banco do Japão, que não é um banco e nem japonês, tem vindo desde então a lavar dinheiro para eles, através da TSE. Esse fluxo foi agora interrompido, dizem as fontes. A interrupção internacional do fluxo de dinheiro para o setor financeiro é um dos motivos para o fato de que hoje apenas 10% das pessoas empregadas no setor financeiro de Nova York ainda estão trabalhando. É uma boa aposta que 90% desta indústria, na sua maioria parasitária, tenha sido definitivamente fechada. Associado a isso está a notícia de que os cheques do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos começaram a ser emitidos. Os primeiros cheques apareceram nas Ilhas Virgens Americanas, onde membros da família Rothschild estavam escondidos. Lembre-se de que é publicamente conhecido que, quando Trump era um empresário, toda vez que faliu, foi salvo pelos Rothschilds. O relacionamento de Trump com seus ex-financiadores teria realmente mudado. Estamos cientes que recebemos e relatamos informações contraditórias de nossas fontes sobre Trump. Isto reflete o fato de termos fontes de ambos os lados desta guerra civil em curso no Ocidente. É algo como se houvesse dois lados para o presidente em exercício. Um é o herói patriótico que apoiamos, que está reconstruindo a República dos Estados Unidos da América e arrebanhando todos os pedófilos satânicos. O outro lado de sua personalidade pública, no entanto, parece ter sido exposto à fraude com o Viral 19, certificado de vacinação em 2019, e sua agenda de agulha mais seringa. Devemos, portanto, perguntar a nós mesmos se ele está sinceramente empenhado nessa empreitada ou se ele sabe que é difícil, se não impossível, criar uma vacina eficaz e segura e manter o mercado de ações feliz por empresas farmacêuticas acalmadas com uma perspectiva positiva em suas metas. Uma teoria é que está medindo a reação contra a hidroximacloroquina como um preventivo em tratamento, quando apoiou, promovendo a vacicinal demais nele parecerá estar fazendo tudo o que pode para acabar com a pandemia, para obter apoio dos eleitores no período que antecede as eleições e, de forma inteligente, atrair os democratas, para que saiam negativos contra uma mesma como Kamala Harris já fez. Nossas fontes na KGB, MI6, NSA e inteligência do Vaticano dizem que Kirchner é o principal satanista. Portanto, seria bom se Trump anunciasse a prisão de Kirchner para confirmar que está agindo, principalmente, no melhor interesse do país. Fontes da P3, também, nos dizem que um certo Paulo For, membro da Fundação Adoço em Washington, D.C., é um dos grupos que ainda contam com uma liderança satânica do mundo. Eles recomendam encontrá-lo e neutralizá-lo o mais rápido possível. Tudo isso, também, está relacionado com a notícia de que a Força Aérea dos Estados Unidos está sob comando do Exército dos Estados Unidos. Isso é importante porque o comando da Força Aérea foi completamente infiltrado por fanáticos religiosos que estavam tentando desencadear o Armagedon. Isto é especialmente relevante para o Japão uma vez que o país estava sendo aterrorizado por satanistas escondidos na base da Força Aérea de Yokota, na parte oeste de Tóquio. Eram liderados pelo primo de Barbara Bush, Richard Armitage, e pelo agente dos Rothschild, Michael Greenberg do CSIS, Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sob completo controle satanista. Observamos que o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, foi forçado no último minuto a cancelar a maior parte da sua viagem planeada esta semana para a Ásia. Disseram a ele que não receberia dinheiro ou ouro, e para não perder o seu tempo numa viagem para pedir esmolas e fazer ameaças ao mesmo tempo dizem fontes da Sociedade Secreta Asiática. Por sua vez, o Papa Francisco,
na semana passada, comentou sobre a situação financeira no Ocidente com as seguintes observações. Qualquer pessoa que pense que a única lição a ser aprendida era a necessidade de melhorar o que já estávamos fazendo, ou de aperfeiçoar os sistemas e regulamentos existentes, está negando a realidade. É imprescindível ter uma política econômica proativa orientada para promover uma economia que favoreça a diversidade produtiva e a criatividade empresarial e torne possível a criação de empregos e não a sua redução. Francisco e a P3 apoiam um jubileu, a criação de uma agência meritocrática de planejamento do futuro e uma campanha maciça para acabar com a pobreza e impedir a destruição ambiental. É por isso que os satanistas se opõem tão veementemente a ele. No entanto, antes de nos aprofundarmos na guerra civil em curso no Ocidente, é hora de examinarmos alguns acontecimentos bizarros que estão acontecendo no sistema solar. Para compreender como os acontecimentos que mudam o mundo podem ser iminentes, tentem pesquisar na web usando o termo de pesquisa observatório desativado. Rapidamente perceberá que os observatórios em todo o mundo estão sendo desativados à força. Supostamente isto se deve ao viral 19, ou falhas técnicas, etc. No entanto, na realidade, é para evitar que as pessoas se apercebam de que coisas como os planetas estão se movimentando, de formas que não podem ser explicadas pela mecânica newtoniana. Talvez eu tenha tido alucinações, por exemplo. Não uso drogas, mas a lua cheia do dia 02 de outubro parecia amarelo brilhante e tinha um rosto feliz. Agora, temos uma lua azul, uma lua de caçador e uma microlua aparecendo simultaneamente no Halloween. Dizem que isso foi anunciado repentinamente, embora eu esteja certo de que serão dadas explicações razoáveis. Não que seja suposto luas azuis serem realmente azuis. No dia 31 de outubro dê uma olhada com seus próprios olhos. Se for de fato azul, saberão que estes de fato são tempos extraordinários que estamos vivendo. Além disso, os planetas Marte e Vênus parecem estar brilhando e a se aproximarem todas as noites. As notícias explicam o brilho de Marte, por exemplo, dizendo coisas como a oposição a Marte acontece de 2 em 2 anos. No entanto, neste ano, é particularmente notável porque é o mais próximo que o planeta vermelho pode se aproximar da Terra. É claro que tudo isto pode ser uma coincidência, mas então por que fechar todos os observatórios? Fontes da NASA também dizem que os planetas estão se movendo de formas inexplicáveis. No entanto, não acreditem na nossa palavra, basta ir olhar para o céu com os seus próprios olhos. De volta ao planeta Terra, estamos a ver muitos sinais de que os bons estão ganhando. Por exemplo, o ex-presidente francês Nicolas Sarkozy enfrenta uma pena de prisão por corrupção. Também, suspeitos de genocídio ruandeses foram detidos na Bélgica. Os ruandeses foram massacrados por ordem da mafiosa cabala casariana porque se recusaram a seguir ordens para manter sob controle o crescimento da sua população. Agora que os protetores da família real belga desapareceram, justiça está sendo feita. No que diz respeito aos relatórios que recebemos sobre o desencarne forçado da realeza holandesa, fontes do MI6 dizem, não podem comentar. No entanto, fontes da família real britânica afirmaram. A Casa de Orange-Nassau realeza holandesa é apenas uma das muitas casas que compõem a nobreza negra veneziana da Europa. Os fenícios originais que se estabeleceram em Veneza são as raízes dos holandeses. Companhia das Índias Ocidentais era a milícia corporativa do Império Britânico. Eles foram chamados de nobreza negra por causa de seus atos insidiosos. A rainha, através do Royal Standard, que também pertence às casas aristocráticas venezianas. As fontes também dizem, o sacrifício humano sempre fez parte da civilização humana e levará tempo para que desapareçam, como é o caso de contudo a troca de guarda. Já ouvimos de outro rei britânico que no Castelo Balmoral, na Inglaterra,
foram feitas essas coisas com os humanos. Essa antiga prática fenícia foi agora descontinuada, dizem as fontes. Quer esses eventos sejam tratados por um comitê de paz e reconciliação ou não, as pessoas terão que decidir se esta luta pelo planeta Terra finalmente terminou. No entanto, vale a pena lembrar que aqueles que nasceram nessas linhagens de culto satânico não tiveram outra escolha a não ser aderir a essas práticas ou seriam ceifados. Quando a guerra chegar ao fim, espero que a maioria dos aproximadamente 1 milhão de satanistas possa ser reeducada, reabilitada e enviada para o trabalho.